Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar então mais uma aula de Android com Kotlin, tá bom? Então a gente vai trabalhar hoje a parte dos layouts, então a gente vai começar a entender como que funcionam os gerenciadores de layout no Android, tá? E de tabela a gente vai aprender aí a utilizar alguns componentes, tá bom? Então, conforme a gente for fazendo aqui o nosso layout, a gente vai aprendendo aí a fazer algumas coisinhas novas também, tá? Então, esse daqui é a aplicação que a gente quer desenvolver hoje, tá? De novo, né, lembrando que a gente está agora preocupado somente com a questão do design, do layout, a gente não está preocupado ainda com programação, tá? Então, olha só, essa daqui é a activity que a gente quer construir. Tá? Então aqui é uma activity onde vai mostrar aqui informação sobre um filme qualquer. Tá? No caso aqui a gente está vendo um detalhamento aqui, né? A gente está vendo aqui informações sobre o filme do Bob Esponja, tá bom? Então temos aqui, né, o título, temos uma imagem, temos aqui detalhes, né? E aqui a gente tem algumas informações aqui sobre o filme, depois a gente tem a sinopse, aqui o detalhe da sinopse e aqui uma nota, tá bom? Então a gente vai aprender como que a gente pode fazer esse layout aqui, tá bom? Então, antes da gente começar, né, primeiro entender aí o que são os gerenciadores de layout. Então, por exemplo, o que acontece? A gente tem a nossa activity, né? Então imagina que a gente tem aqui a nossa activity, ela não é tão torta assim, né, mas é mais ou menos isso. E a gente vai começar a inserir as nossas views, tá bom? Então aqui nós temos a nossa activity. Lembra que para o Android as activities elas são aí o que a gente está acostumado a chamar de telas, tá? Então são as telas das nossas aplicações, mas a gente tem que já começar a pensar aí nos nomes corretos, tá? Que são as activities. Bom, o que a gente coloca dentro de uma activity? Dentro de uma activity, nós colocamos, né, as views, tá bom? Views é tudo que eu posso colocar dentro aqui dessa activity. Por exemplo, né, um text view, para a gente poder exibir um texto, um edit text, para a gente poder escrever um texto, né, um botão para a gente poder pressionar, para a gente executar alguma ação, né, e várias outras coisinhas. Tá? Além das views, a gente vai ter um outro carinha que a gente chama de view group, né? Que pelo nome já é bem fácil da gente entender. O que um view group faz? Ele é usado para agrupar views, tá bom? E é o que a gente vai aprender como utilizar hoje, tá? Existem vários view groups, tá, pessoal? A gente vai aprender hoje basicamente dois, tá? Que é um cara chamado Linear Layout e um outro chamado Scroll, tá? Scroll View, que é o que a gente vai utilizar para a gente poder fazer a rolagem da nossa tela, tá bom? A gente vai utilizar os dois aí em conjunto, tá? Então, o nosso Scroll View. Então, esses dois são considerados aqui, né, View Groups, tá? Lembrando que existem mais, mas a gente vai começar por esses aqui, tá bom? Então vamos lá. Então o que o Linear Layout faz, né? Então, como o próprio nome diz, a gente pode alinhar, né, as views dentro de uma activity na forma linear. E esse alinhamento ele pode ser horizontal, né, ou vertical. Então a gente que vai ter que definir como que o posicionamento das nossas views ocorrerão dentro da activity. Então, por exemplo, né, eu posso colocar aqui uma view qualquer e uma próxima view que vem logo abaixo. Se eu inserir uma outra view, ela vem abaixo. Nesse caso, a gente está utilizando aqui o Linear Layout, né, com disposição, né, com orientação, que a gente chama, vertical, tá? Porque as coisas elas estão sendo colocadas na posição vertical,
tá bom? Então isso a gente chama de orientação. Então vai existir uma propriedade desse linear layout, desse view group, chamado orientation. E esse orientation ele pode receber dois valores, que é horizontal ou vertical, tá bom? Se a gente escolher, né, que vai ser o horizontal, o que vai acontecer? As views elas vão ficar uma do lado da outra, né? Então, o horizontal vai acontecer isso daqui, ó. Você vai colocar aqui uma view, você vai colocar uma outra, ela vai ficar aqui do lado. Então, elas vão ficando aqui uma do lado da outra. Caso não tenha mais espaço, né, ela pode ser jogada aqui para a linha de baixo, tá bom? Ou não, vai depender de como que você vai fazer a configuração aqui também desse linear layout, tá ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para a gente poder praticar? Então, a gente vai criar essa activity aqui, né? Então, a gente vai criar essa activity com todo esse conteúdo. Então, se a gente observar, né, a gente tem aqui ó, o conteúdo organizado na forma linear, ou seja, a gente só tem um item por linha, né? Então, a gente tem aqui o título, temos uma imagem, temos aqui detalhes, né? Vem aqui os detalhes, depois a sinopse, vem um texto maior. Depois, a gente tem aqui um text view, e aqui a gente tem um rating bar, tá? Que é uma barra de notas, né? Então, a gente vai poder colocar também, olha, aqui a gente está colocando numa estrutura linear vertical, e aqui a gente vai precisar fazer uma estrutura horizontal, né? Ó, a gente tem um text view e depois a gente tem um rating bar logo na frente. Então, a gente vai ver como que a gente trabalha com isso daqui, tá? E mais uma coisinha, né, que vai ficar aí como surpresa para o final, tá bom? Então, esse daqui é o que a gente vai produzir, tá? Então, vamos começar criando, então, o nosso projeto, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui o Android Studio, né? Então, vamos começar um novo projeto, Empty Activity. Eu vou dar um nome aqui, olha, vou chamar de Info Filmes, tá? Vou deixar nesse package mesmo, aqui mesmo nesse location, a linguagem é Kotlin. Vou começar com a API 19, tá pessoal, que é o Android 4.4, né, o KitKat. A gente consegue atingir aí um público de 98%. Legal, só isso daqui, né? Vou dar um Finish e a gente vai observar aqui o Android Studio ser inicializado e preparar aqui o nosso projeto. Então, vamos lá. Lembrando que esse processo pode demorar um pouquinho aí, dependendo do seu computador, né? Prontinho, pessoal. Então, o meu projeto ele já está aqui construído. Então, a gente vai começar a trabalhar. Então, lembra, né, quando a gente cria o projeto pela primeira vez, inicialmente, né, ele cria dois arquivos, né? Um que é o mainActivity.kt, que é o arquivo Kotlin, é o código fonte aqui da nossa aplicação, e ele cria um activity_main.xml, que representa o layout da nossa aplicação, tá bom? Então, a gente vai focar, né, agora aqui no nosso layout, tá bom, pessoal? Aqui no XML, tá? A gente não vai trabalhar por enquanto aqui com o arquivo Kotlin. Então, primeira coisa que a gente vai observar, né? Por padrão, tá, pessoal? A partir das versões mais novas aí do Android Studio, o gerenciador de layouts, né, que já vem aí como padrão no seu projeto, é o gerenciador chamado Constraint Layout. Tá? Esse gerenciador é bem legal, a gente vai usar ele bastante. Só que para a gente entender como que ele funciona, a gente precisa entender alguns outros também, tá? Que vai ficar mais fácil depois para a gente entender esse. Então, a gente vai começar trabalhando com o Linear Layout, tá bom? Que é o que a gente vai aprender hoje. Então, a gente vai apagar essa entrada aqui, né? Olha, então, vou selecionar todo esse nome e vou digitar aqui Linear Layout. Quando a gente vê que já completou ali, ó, vou dar um Enter, ele já faz aqui o ajuste para a gente, né? Então, ele abriu aqui o Linear Layout e fechou o Linear Layout aqui para a gente. Eu vou dar um clique aqui no Preview, para que a gente possa ver aqui como que está, né, a construção aqui da nossa Activity. Então, o que acontece? O Linear Layout, pessoal, o que aconteceu? Ele já tem, ó, dentro dele, né, ó, aqui na parte interna do nosso Linear Layout, a gente já tem um Text View, que é um componente que serve para a gente ver simplesmente um texto aqui, né? Eu vou apagar esse text view, tá, pessoal? A gente vai construir do zero para a gente poder entender direitinho aqui como é que funciona. Legal. Só para a gente lembrar mais uma coisa, a gente pode construir, né, o layout, né, a nossa tela, a nossa Activity, a partir do código XML, né? Então, a gente pode escrever aqui o código XML, ou a gente pode vir aqui nessa abinha aqui embaixo, ó, Design, onde a gente pode criar
os componentes, né, aqui da nossa Activity através de uma interface visual, de uma interface gráfica. Eu vou mesclar um pouquinho, tá, pessoal? Vou trabalhar um pouco com a interface gráfica e vou trabalhar um pouquinho com o XML. Com o tempo, muitas vezes a gente acaba ficando mais com o XML, porque a gente percebe que é um pouco mais rápido para a gente poder desenvolver, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com os dois, a gente vai mesclar com as duas formas de trabalhar, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Diminuir aqui para aumentar um pouquinho a nossa área de trabalho. Então, o que acontece? Aqui do lado esquerdo, a gente vai ter uma paleta, onde a gente tem alguns componentes, né, que são os componentes visuais, né, as views que a gente pode colocar aqui dentro. Então, esse cara aqui, olha, ele representa a nossa Activity. Na verdade, ele é o nosso Linear Layout, né? O Linear Layout ele é uma caixa. Mais uma coisinha importante, né? Olha, ele tem duas propriedades aqui, olha, que é a largura e a altura. Então, a gente está dizendo, olha, que a largura dele é match parent e que a altura é match parent também. Então, o que acontece? Ele está usando todo o tamanho da nossa Activity. Lembra que o pai desse componente, ele é o primeiro componente que a gente está colocando dentro da nossa Activity. Então, o componente pai é a própria tela do telefone, né, do dispositivo, do tablet ou do seu smartphone aí, tá bom? Então, a largura, né, o layout width, ele está usando match parent, ou seja, coincide com o pai, então ele tem toda a largura aqui do componente pai, e a altura também coincide com a altura do componente pai, então ele tem toda essa altura aqui, ó, tá bom? Então, ele é do tamanho da tela do dispositivo, tá bom? Depois a gente vai ver outras formas aqui de a gente mudar esse tamanho. Legal. Uma coisa interessante, tá, pessoal, para a gente já poder ter uma ideia de como que vai ficar realmente no smartphone, tem esse botãozinho aqui, olha, que é o View Options, né? Se você clicar nele e pedir aqui para ele mostrar o Layout e Decorations, ele vai mostrar para a gente aqui já a barra de título, ele mostra aqui, por exemplo, né, ele simula aqui a barra de status do nosso telefone, né, com a internet, né, que é a rede Wi-Fi, com a bateria, um relógio, aqui embaixo a gente tem os botões de navegação, então ele já mostra para a gente aqui como se fosse na tela do telefone, por exemplo, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então isso aqui é legal porque a gente poder ter uma visão assim, mais real, né, do que a gente está construindo. Então é legal deixar essa opção ativada. Quando você ativa essa opção, ela também já ativa aqui no modo design, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu preciso fazer o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha. A gente precisa colocar esse texto, ó, que vai ser o título do filme. Então como que a gente vai fazer? Aqui na paleta, né, nessa opção palette aqui, olha, nós temos algumas propriedades, né, alguns grupos, né? Então, Common é onde a gente tem aqui as views mais utilizadas, as mais comuns, né? Text View, botões, Image View e tal. Se a gente clicar em Text, a gente vai ter aqui os componentes que estão associados com texto. Se a gente clicar em Buttons, a gente vai ver aqui os que estão associados com botões, tá bom? Então, aqui são as categorias, né, das views que a gente pode utilizar aqui para produzir a nossa Activity. São muitos, tá, pessoal? A gente vai olhando aí aos pouquinhos, depende muito do projeto que você vai criar, você vai usar ou não, né? A gente tem muitos aqui. Então, a gente vai pegar aqui o comum, que já tem as opções que a gente precisa. Então, eu vou pegar aqui a Text View, porque a gente precisa daquele título do filme, né? Então, eu vou trazer o Text View para cá, ó. Então, só vou arrastar e vou jogar ele aqui dentro, ó, do nosso Linear Layout. Tá? Então, joguei ele aqui dentro, ele já vai aparecer o Text View para a gente aqui. Observem, pessoal, aqui na nossa árvore de componentes, né? Isso aqui é muito importante para a gente trabalhar. Então, a gente tem aqui o Linear Layout, que é o primeiro componente, que é o nosso Group View. E aí, abaixo dele, olha, hierarquicamente, a gente tem o Text View. Tá? Então, o Text View ele está recuado em relação aqui ao Linear Layout, então indica que o Text View ele está dentro desse Linear Layout. Tá bom? Se a gente olhar aqui na aba Text, percebe que ele inseriu aqui para a gente o componente Text View. Tá? Aí já vem com algumas opções para a gente aqui, né? Já vem com alguns parâmetros preenchidos. Por exemplo, o ID, que é muito importante, é o identificador do componente. Ele chamou aqui de Text View. Temos aqui a largura e a altura, que por enquanto estão como Wrap Content, né? Então ele tem o tamanho aqui do componente, né? E temos aqui o peso, né? Esse layout weight, que está igual a 1 aqui, tá? Eu vou tirar, pessoal, por enquanto, esse layout weight aqui, que é o peso, tá? Eu vou tirar ele, então vou tirar ele daqui. Então, o que acontece quando a gente tirou aquele layout weight lá? Percebe que o Text View, né, que tem, por enquanto, a palavra Text View como conteúdo, né, no seu conteúdo, percebe que ele ficou aqui, olha, ocupando somente o tamanho que ele precisa. Então, se você colocar mais texto aqui, olha, né, ele vai
crescendo à medida que você vai colocando mais conteúdo, tá? Se a gente der uma quebra de linha aqui, ó, barra N, né, ele vai quebrar a linha, e eu escrever novamente, percebe que ele completou aqui, olha, então ele quebrou a linha e foi para a linha de baixo, dentro do próprio componente TextView. Então percebe que ele vai se ajustando ao tamanho do componente, tá bom? Então legal. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, né, olha, e trocar esse widget, né, a largura de wrap content para match parent, o que vai acontecer? Olha, percebam que o componente TextView ele ficou da largura do nosso linear layout, tá? O comprimento aqui, né? Olha, a largura é do tamanho do nosso linear layout, tá bom? Mesma coisa, né? Se a gente pegar aqui a nossa altura, né? E colocar também aqui o match parent, olha o que acontece, né? O componente TextView agora ele tem toda a altura aqui do componente Py, né? O parent, que é o linear layout, que é o componente que está logo acima dele. Tá bom? Aqui no nosso caso, pessoal, como que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com match parent aqui na largura, tá? E a gente vai trabalhar com wrap content na altura, porque eu quero que o componente TextView ele tenha a altura do seu conteúdo. A largura eu quero que realmente seja da largura aqui do componente Py, mas a altura não. A altura a gente quer que ele se ajuste aí dependendo do que a gente coloca dentro dele, tá? Então eu vou tirar por enquanto esse conteúdo daqui. Aí a gente vai ficar somente com o TextView ali. Legal. O que a gente precisa fazer agora? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso design, né? Também. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer também? Olha, logo abaixo do text a gente vai colocar uma imagem, né? Para colocar a imagem, a gente vai utilizar um outro componente, que é o componente ImageView. Então, a gente tem ele também aqui, olha, tá? Então, eu vou pegar esse ImageView, olha, e vou arrastar ele aqui para dentro, tá? Eu vou colocar dentro do Linear Layout aqui, tá bom? Quando você faz isso, né, quando você pede para trazer aqui um ImageView, ele já pede para você já colocar alguma imagem. Então, se você já tiver uma imagem disponível, né, você pode utilizar, ou você pode usar alguma que já tem aqui de amostra aqui no Android. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse Drawable, né, então marquem essa opção se não tiver marcado. E aqui a gente tem os dados de exemplo, né? Então, vou pegar, por exemplo, aqui, olha, Android, e a gente já tem algumas imagens aqui, olha, que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, olha, só para efeito de teste, tá, pessoal? A gente vai trocar, na verdade, essa imagem, tá? Percebe que tem várias aqui, né? Olha, eu vou pegar, por exemplo, a câmera, tá? Essa câmerazinha vermelha aqui. Não, melhor, vou pegar essa estrelinha. Tem uma estrela aqui em cima, ó. Essa estrela aqui, ó, BTN Star Big On. Vou dar um OK. E quando a gente retorna aqui, né, para o nosso design, a gente percebe que, ué, cadê aqui a nossa imagem, né? Ela não está visível para a gente aqui, né? Então, o que acontece? A gente percebe aqui, olha, que o Linear Layout ele já está com uma informação para a gente aqui, né? Olha, de atenção, aqui na verdade de erro, né? Olha, tá? Então, se a gente apontar o mouse ali, ele fala para a gente o que está faltando, ó. Né? Vamos lá, deixa eu apontar de novo aqui. Agora ele não quer mostrar, né? Vamos de novo. Lá. Vamos clicar aqui. Bom, clicando, pessoal, ele vai abrir aqui com mais detalhes para a gente. Tá, ó. Wrong Orientation, ou seja, não tem nenhuma orientação especificada, né? Então, como padrão, ele está usando o horizontal, né? Ou seja, os componentes que a gente está inserindo aqui nesse Linear Layout, ele está inserindo horizontalmente. Então, a gente tem o TextView, que ocupa toda a largura do componente Py, e logo aqui à direita a gente tem o ImageView. Só que o ImageView ele ficou fora da tela, né? Isso não é legal. Vamos ver se ele mostra aqui de novo para a gente. Agora ele não quer mostrar. Bom, vamos lá no Text, né? Aqui no XML, percebe que ele está sublinhado ali, né? Se a gente apontar o mouse aqui em cima, ó, ele dá a mesma mensagem para a gente, tá? Ó, orientação incorreta. Então, o que acontece? Quando você tem um Linear Layout, você tem que determinar qual é a orientação que ele vai usar. Aqui no nosso caso, a gente quer que os componentes eles vão ficando, olha, um abaixo do outro, né? Então, a orientação aqui, olha, ela é vertical, tá, pessoal? Então, a gente vai acrescentar aqui, olha, antes do sinalzinho ali de fechar, né? A gente vai colocar aqui, olha, o Orientation e vamos colocar vertical, tá bom? Então, ele já vai parar de reclamar para a gente aqui, olha, né? Que a gente não definiu a orientação e já vai aparecer aqui o desenho da estrela. Aí, o que vai acontecer? A largura ficou como wrap content, então ele vai ser a largura da estrela, né? Ó, perceberam que a largura ficou a largura da estrela. E a altura, ela está wrap content também, só que ela tem esse peso aqui que é 1. E aí ele acabou ficando com a altura de todo
o que resta da tela, né? Então a gente vai fazer uma coisinha por enquanto, depois a gente vai ver melhor o que é esse peso, mas por enquanto não interessa, então eu vou apagar ele, tá? Eu vou apagar. E aí o que vai acontecer? Olha, a gente tem ali o desenho da nossa estrela e ela tem exatamente a largura, né, e a altura do desenho, tá? Ela se ajusta exatamente à largura e à altura do desenho, tá bom? Se a gente quisesse usar aqui o horizontal, pessoal, o que a gente poderia fazer aqui, ó, no comprimento, olha, a gente poderia colocar aqui, né, olha, um wrap content, por exemplo, né? Ou seja, a gente vai ter só a largura do texto mesmo, ó, propriamente dito. E se a gente mudar a orientação aqui, olha, para horizontal, olha lá o que acontece, né? Ó, foi colocado o text view aqui à esquerda, então ele foi o primeiro componente a ser inserido. Então ele já está aqui. E logo à direita foi colocado o image view. Tá? Então, como a gente está usando horizontal, então conforme você vai inserindo os componentes, eles vão ficando aqui um ao lado do outro. Tá? Lógico que se a gente pegar aqui o nosso text view e a gente dizer, né, que ele é match parent, então o que vai acontecer? Ele vai ocupar toda a largura do componente pi. Só que aí, consequentemente, a gente não vai ver mais o image view. O image view está aqui do lado direito. Tá bom? Então, a gente tem que ter atenção com isso daí. Então, nesse caso aqui, eu não quero horizontal, a gente vai querer usar vertical, então já resolve o problema, né? Então, o componente que estava aqui do lado, ele foi jogado para baixo, porque agora o nosso Linear Layout, ele organiza os seus componentes internos na forma vertical, ou seja, um abaixo do outro na ordem em que você vai inserindo, tá bom? Só que se a gente olhar aqui o nosso layout, né? Não é aquela estrelinha que a gente quer. A gente, na verdade, quer aqui uma foto aqui, né, do filme, né, uma imagem aqui do filme. Então, você vai fazer o download aí, né, dessa imagem aí na internet, procura uma imagem que você queira, né, não precisa nem ser desse filme, pode ser de outro filme, faça o filme que você achar mais legal. Eu já tenho o meu aqui, né, então vou aqui no meu Images, né, e vou pegar aqui, olha, tá? Então ele está aqui, ó, bobesponja.jpg, né? Então vou dar um botão direito aqui, copiar. E eu tenho que colocar essa imagem, pessoal, aqui no nosso projeto, tá? Então a gente vai aqui, olha, em res, né, que são os nossos recursos. A imagem, ela é um recurso que eu vou usar no meu projeto. Então ela vai ficar aqui nessa pasta que representa os recursos do projeto, né? Esse res vem de resource, recursos. E tem aqui o drawable, né, que são as imagens, os desenhos e tudo mais, tá? Então vou expandir aqui, olha, eu tenho duas imagens por enquanto, né? Eu vou dar um botão direito aqui nesse drawable e vou dar um paste, tá? Vamos colar esse desenho aqui dentro, tá? Cadê o paste aqui? Tá aqui. Então, ele vai falar para mim que ele vai fazer a colagem nesse local, ok. E eu posso mudar o nome, né, que eu estou dando para o desenho agora. Então, eu estou usando o Bob Esponja. Se você quiser, você pode mudar, lembrando que não pode ter hífen, né? Não pode ter caracteres especiais nesse nome, tá bom? Eu vou usar esse nome mesmo e vou dar um ok. Então, tá ali, ó, o Bob Esponja, né, que já está adicionado ao meu projeto. Aqui no text, pessoal, no Image View, a gente tem aqui, ó, o src compat, né? E poderia ser também só src, tá? Mas vamos usar esse src compat mesmo. Então percebe que ele está usando aqui, olha, dentro do recurso drawable, ele está pegando aqui o btn star big on, né? Legal, vamos ver se a gente consegue pegar aqui o Bob Esponja, né? Ó. Bob, aliás aqui, né, ó, vamos apagar tudo aqui, ó, e vamos colocar aqui o Bob Esponja, olha lá, ele está direto no @drawable, Enter, então ele já vai colocar para a gente aqui o desenho, tá bom? Aí o que vai acontecer? O desenho, a gente não está vendo, né, mas ele tem uma parte branca em cima e uma parte branca embaixo, então ele acabou ocupando aqui, né, esticando o nosso Image View. Então, o que eu vou fazer? A altura, pessoal, eu vou diminuir, tá? Eu não quero que ela seja do tamanho do conteúdo. Eu vou diminuir um pouquinho, vou dizer que eu quero que ela seja de 180 dp, tá? 180 dp. Então, o que acontece? Olha, a altura do nosso Image View, ela diminuiu, né? Então, a gente agora tem a imagem cabendo certinho lá dentro do nosso Image View. Legal. Então, a gente conseguiu aqui. Se a gente quiser aumentar, né, só pegar aqui, por exemplo, ó, 300 dp, então a gente aumentou aqui, só que aí vai ficar com esse espaço em branco aqui, tá? 180, pessoal, eu fui testando aqui, né, a gente achou aqui que 180 é legal. Só que aí vai acontecer o seguinte, o que a gente está percebendo? Que o nosso
a nossa imagem, ela está ficando com uns espaços brancos aqui do lado, né? Então, isso aqui não é muito legal. Então, eu vou pedir para fazer o seguinte, aqui no nosso Image View, ele vai ter uma propriedade chamada Scale Type. Scale Type, que é a escala, né? O tipo da escala. E aí a gente tem várias opções aqui, olha. Tá? Por exemplo, se a gente pegar esse Fit XY aqui, ó, que ele vai encaixar o desenho no eixo X e no eixo Y aqui do Image View. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele cobriu toda a área do Image View, só que a gente tem aí uma coisinha chata, né? Que ele esticou o desenho, e esse esticar o desenho não é muito legal. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem o Center, por exemplo. Ó, não ficou muito bom também, que ele centralizou o desenho, mas aí ele aproximou, né? Então também não ficou legal. A gente tem, por exemplo, o Center Inside, que não acontece nada. Esse daqui é o default, é o padrão. Se você não diz qual você vai usar, ele é o que está sendo utilizado, né? Ctrl espaço, tá, pessoal, para fazer aparecer as opções. Tem um que eu acho legal, que é o Center Crop, né? Ou seja, ele vai centralizar e vai cortar o que sobrar. Então, o que acontece? A gente quer preencher isso aqui. Então, ele vai aumentar um pouquinho aqui o desenho, né? Sem desfocar, né? Sem redimensionar a imagem, tá? E vai, quando ele ocupar aqui o espaço, ele corta a sobra em cima e embaixo, tá? Então, vamos ver como é que fica. Ó, tá vendo? Ó, então, ele não deformou a imagem e eu acho que assim fica mais legal, tá bom? Então, tá aí, né? Tá inserido aqui a nossa imagem, tá? Bom, pessoal, eu vou salvar aqui. Eu vou parar o vídeo por enquanto, porque ele já tá ficando um pouquinho longo, né? E a gente volta no próximo vídeo para continuar, tá bom? Até lá, pessoal!